Olá, meu nome é Heloísa do Vale Broeto. Eu participei do programa PIBIC Fundação Araucária UniOeste. O título do meu trabalho é Avaliação por longo período do tratamento com fibrina rica em plaquetas nas recessões gengivais tipo 1 de Cairo. Como coautores temos Célia Patrícia Miller Rodrigues e Nicole Tavares de Oliveira. Meu orientador é o Prof. Dr. Carlos Augusto Nassar. A gente faz parte então, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde do campus de Cascavel. Bom, então eu vou iniciar introduzindo um pouco o assunto, vou dar algum conceito de recessão gengival, como ela pode ser classificada, e aí eu vou também falar um pouco das técnicas de recobrimento de laser. Então, a recessão gengival ela é definida como a migração apical da gengiva marginal livre e, com isso, gera uma exposição radicular. Essa exposição radicular é o que traz sintomatologia dolorosa, de sensibilidade, que é o que muitas vezes os pacientes com recessão gengival reclamam da sensibilidade. Então, as causas são variadas. Pode ser por placa associada a um trauma oclusal, pode ser porque o paciente escova aquela região com muita força. Também uma restauração que acaba invadindo o espaço biológico pode gerar recessão. Então, de acordo com a classificação de Cairo, que é a que a gente utilizou para pesquisa, RT1 seriam as recessões sem perda de inserção interproximal. RT2, perda de inserção interproximal igual ou menor à perda de inserção vestibular. E RT3, perda de inserção interproximal maior que a vestibular. Aqui nós utilizamos na pesquisa, então, a RT1, aquela primeira imagem que tem ali. Lembrando que a classificação de Cairo é de acordo com a inserção. Bom, então, quando a gente pensa em técnicas de recobrimento radicular, uma das opções é utilizar concentrados plaquetários autólogos. Ou seja, a gente retira esse material do paciente e reutiliza nele mesmo. A gente tem o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que é a primeira geração, tem alta concentração de plaquetas, mas isso é obtido com aditivos químicos. E a gente tem o PRF, que é a segunda geração dos concentrados plaquetários autólogos, que é o plasma rico em fibrina, que foi o que a gente utilizou na pesquisa, e é uma fibrina rica em plaquetas, sem aditivos químicos, que promove regeneração tecidual. Bom, então, após a cirurgia, nós temos a etapa de cicatrização, que é formada por diferentes fases. A gente tem a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de remodelação. E tudo isso acontece por uma cascata de eventos regenerativos. Nós acreditamos que o laser de baixa potência auxilia na cicatrização, aumentando fibroblastos e a vascularização, além de efeitos anti-inflamatórios, como, por exemplo, diminuir o edema da região, e até efeitos analgésicos. Tudo isso porque o laser ele acelera a produção de ATP e isso melhora a resposta biológica. Então, dentre os efeitos terapêuticos do laser, nós temos regeneração tecidual, efeito anti-inflamatório, analgésico, auxilia e acelera, na verdade, a proliferação celular e aumenta a síntese de colágeno. Ou seja, tudo isso ajudaria no processo de cicatrização. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar a efetividade por longo período do uso do PRF em associação à bioestimulação com o laser no recobrimento radicular em pacientes portadores de recessão gengival tipo 1 de Cairo. E dentro dos objetivos específicos, nós temos que o objetivo específico foi investigar os parâmetros clínicos periodontais de altura e largura da recessão gengival, profundidade de sondagem e nível de inserção clínica antes e após a realização do tratamento cirúrgico periodontal. Bom, então, agora entrando nos materiais e métodos, foi realizada uma pesquisa de natureza clínica aplicada, sendo um estudo com grupos em boca dividida e paralelos e randomizados. Então, para a seleção da amostra e alocação foram selecionados 10 pacientes que tinham entre 18 e 50 anos, ambos os gêneros, e que apresentaram recessão gengival tipo 1 de Cairo, bilateral, em pelo menos uma das arcadas. Os demais dentes deveriam estar com saúde periodontal e livres de cáries. Entrando, então, nos critérios de exclusão, eram pacientes que apresentavam história positiva em antibiótico terapia nos últimos 6 meses e de anti-inflamatórios, tanto esteroidais quanto não esteroidais, nos 3 meses antecessores ao estudo. Gestantes também não poderiam participar. Pacientes com histórico de tabagismo ou interrupção definitiva do hábito em até 5 anos, história positiva de qualquer problema sistêmico que contraindicasse procedimentos cirúrgicos, tratamento endodôntico ou patologia pulpar no dente que apresentasse a recessão e interferências oclusais, patogênicas e cirúrgicas prévias no local. Então, houve um preparo periodontal prévio dos indivíduos. Todos os pacientes receberam o tratamento periodontal básico e instrução de higiene oral.
Além disso, foi realizada uma avaliação periodontal clínica. O exame clínico foi realizado inicialmente e posteriormente em 270 dias após o procedimento cirúrgico. Para realizar, então, esse exame clínico, periodontal, nós utilizamos uma sonda milimetrada e medimos altura e largura da recessão, profundidade de sondagem e nível de inserção clínico. Os procedimentos cirúrgicos realizados foram feitos todos pelo mesmo operador e ele realizou cirurgia com a técnica do retalho posicionado coronalmente com fibrina rica em plaquetas. Então, como a gente obteve, e fez a utilização do PRF? A primeira etapa é realizar a punção venosa. Então, a gente realiza a punção venosa e coleta o sangue de acordo com a extensão do leito receptor. Nós utilizamos cerca de 50 ml de sangue. A segunda etapa é a separação celular. Então, nós levamos o sangue imediatamente a uma centrífuga em porções de 10 ml, e aí as membranas de fibrina foram obtidas após a centrifugação por 14 minutos, a aproximadamente 1.300 RPM. Ao final da centrifugação, os tubos foram recolhidos e a fibrina não foi removida de imediato. A gente aguardou mais ou menos uns 30 minutos ou mais até o momento da utilização no leito cirúrgico. A terceira etapa é o preparo das membranas de PRF. Então, a gente utiliza um kit próprio para confeccionar em inox. A porção intermediária centrifugada, ou seja, o coágulo da fibrina, foi separado da porção de células vermelhas e do plasma, que é pobre em plaqueta. Então, somente a fibrina é depositada nessa caixa de inox e foi aplicada a tampa compressiva, que vem junto com esse kit. Nós não apertamos, a gente só coloca a tampa e o próprio peso da tampa é suficiente para comprimir o coágulo e obter as membranas. Isso faz com que a gente não cause danos à estrutura celular presente na malha da fibrina, pela pressão, Então, para a gente fazer o preparo do leito receptor e inserção das membranas de PRF, foi realizado um preparo cirúrgico, Então, a gente seguiu os princípios básicos de cirurgia. Foi realizada uma anestesia infiltrativa com anestésico mepivacaína 2% com epinefrina 1/100.000. Realizamos incisões intrasulculares ao nível da junção cemento-esmalte nos dentes que apresentavam recessão e incisões oblíquas relaxantes, sendo que o epitélio das papilas foi removido. Foi feito um retalho de espessura parcial e, então, nós utilizamos de 4 a 6 membranas de PRF posicionadas sobre a recessão imediatamente abaixo da junção cemento-esmalte. Foram suturadas nas proximais com fio reabsorvível e, posteriormente, o retalho foi reposicionado e suturado sobre o enxerto com fio de nylon. O protocolo da aplicação do laser foram 5 sessões imediatamente após a cirurgia, 2 dias após, 4 dias após, 6 dias após e 8 dias após o procedimento. Foi realizado, então, o laser de cicatrização, então laser vermelho, 100 mW, energia de 3 joules por 30 segundos. O controle e avaliação pós-operatória foi realizado num período de 0 e 270 dias, sendo reavaliado a cada 90 dias. Bom, então agora apresentando os resultados para vocês, nessa tabela a gente tem o grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1 foi realizado PRF e no grupo 2 PRF mais laser. Se a gente observa a altura da recessão, largura da recessão, profundidade de sondagem e nível de inserção, a gente consegue observar que em ambos os grupos a técnica cirúrgica foi efetiva, teve bons resultados. A gente consegue ver que, por exemplo, a altura da recessão diminuiu, assim como a largura. Então, ambos foram efetivos ao longo do período e dentro do mesmo grupo. Mas não houve superioridade significativa quando a gente compara os dois grupos. Bom, então, dentro das técnicas de recobrimento radicular, ainda o padrão ouro é o recobrimento com enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, mas o PRF vem se mostrando sim uma alternativa eficaz. E dentro dos benefícios do PRF, temos que ele é um concentrado que melhora a inserção clínica e reduz recessões gengivais. Seus efeitos são atribuídos a fatores de crescimento, citocinas e uma densa matriz de fibrina que promovem a angiogênese e a regeneração tecidual. Vários estudos demonstram que o laser auxilia no processo de cicatrização, mas no presente estudo, o PRF em conjunto com o laser de baixa intensidade não se mostrou superior. E, como conclusão, nós temos que os resultados do presente estudo, dentro das suas limitações, como o número de recessões avaliadas, o tempo de acompanhamento de cicatrização, demonstraram que o recobrimento de recessão gengival utilizando o PRF não apresentou superioridade significativa estatisticamente quando utilizado em conjunto com o laser de baixa intensidade. Estudos futuros são necessários para otimizar protocolos de fotobiomodelação e o seu uso com o PRF.
Então, gostaria de agradecer à UniOeste, também à Fundação Araucária pelo auxílio, né, da Bolsa. Gostaria de agradecer ao meu orientador, Prof. Dr. Carlos Augusto Nassar. Também gostaria de agradecer a atenção de todos até aqui.